propósito da Racon tinha que ser onde tudo começou. É verdade, Jefão. Mas diga aí, agora para você que já era um profissional de Alphaville já há um bom tempo, talvez não tenha sido na Racon especificamente, mas quando te virou a sua chave de que, poxa, em algum momento, eu vou passar a ter a minha estrutura, a conduzir o meu time, a gerar o meu resultado. Você teve um estalo antes da Racon disso ou não? Galera, uma pergunta interessante que o Rafael fez. De fato, alguns clientes conhecem um pouco mais, um pouco menos do Jefferson Luz, não o Jefferson Racon. Eu já sou profissional da área há um pouco mais de 14 anos, né? Então eu já tive tanto na posição de prestador como na posição de dono. Então passava um período como prestador, virava aquela chavinha, empreendi e estava na posição de dono. Quando eu conheci o Rafael na estrutura anterior que a gente tinha aqui, que hoje é a atual Racon, eu estava na posição de prestador por um período de tempo, né? E, de fato, falei, cara, eu preciso de X tempo para mim sair da posição de prestador e se tornar dono novamente. Porque, por um período de tempo, né? E, de fato, falei, cara, eu preciso de X tempo para mim sair da posição de prestador e se tornar dono novamente. Porque você tem um bichinho que te pica depois que você empreende, você não consegue ficar muito tempo nessa posição de prestador de serviço. E aí foi quando conheci o Rafael, virou cliente, de cliente se tornou amigo, isso foi crescendo, e de fato a gente começou a falar de sociedade. Jefão, e pandemia para você especificamente, porque ela mexeu muito, né? Aonde você estava, ela deu uma mexida na sua... de todo mundo, né? Acredito que todos aí que estão ouvindo o nosso papo, de certa forma, mexeu na vida de todos eles. Mas você, ao início da pandemia, você estava numa estrutura a qual já tinha uma certa maturação, só que depois, e você não precisa citar pessoas, nada disso, mas só como foi a transição para você, antes mesmo da Racon, entre estar numa estrutura madura, no pré-pandemia, e depois de 2 anos, a Racon surgir. Como foi essa janela para você? Da pandemia, do início de pandemia, mudança de tudo aquilo, até chegar a Racon. O Rafael explanou bem sobre a pandemia. De fato, ela foi difícil para todo mundo, né? Quem não sofreu acometido da doença teve uma crise de ansiedade aqui, um transtorno ali. Financeiramente, galera, graças a Deus a pandemia ela não me afetou em nada. Mas nessa transição e nessa situação profissional, de fato ela abala, porque você tem uma zona de conforto ali, você tem uma estrutura onde o Rafael falou que estava maturada e estava validada, vinha andando muito bem e do nada as coisas viram de cabeça para baixo. Mas eu sempre vi esses tipos de situação com bons olhos. Recomeço, eles são necessários da vida, depende da forma que você encara. E para mim, além de ser um recomeço, surgiu a proposta da Racon, foi onde a gente começou a conversar, e de fato veio para mim como um gás a mais. Eu nunca tive problema com recomeços, não. De fato foi muito difícil, né? Mexeu muito também, né? Posso dizer, e ainda vai ser outro momento, outro dia vai ser... o foco da conversa será eu, mas hoje é você. E aí, mas queria tocar em alguns temas, Jefão, nosso papo aqui, leve e tudo. Mas você é um cara que está sozinho em São Paulo já há um bom tempo, há alguns anos. Diz aí, faz quanto tempo que você não vai ver a família lá no Nordeste? Conta aí pro pessoal. Vamos, nosso papo aqui, né? Conta pro pessoal não, conversa aqui comigo aqui. O pessoal vai entendendo. Galera, o Rafael acabou de dar um spoilerzinho para você aí, né? Apesar de ser um paulista de família nordestina, te confesso que eu ia com certa frequência para lá ver o pessoal, especificamente no estado da Bahia. E acho que depois da proposta da Racon, já deve fazer uns 2 anos que eu não consigo sair, porque demanda-se muito tocar uma estrutura, tanto operacional como gestão. O Rafael é um sócio que ele é muito presente, a gente se completa, ele me ajuda muito. Mas, de fato, eu nunca tive tanta dificuldade na área, e eu já estou falando que eu vivo disso há mais de 15 anos, igual eu estou encontrando agora no pós-pandemia na formação de equipe, em ser um bom gestor de pessoas. Então, de fato, tem alguns 2 anos aí, 3 anos, que eu não consigo sair,
que a Racon passou dessa fase de nascimento, crescimento, desenvolvimento, agora de fato ela está andando bem e anda com as próprias pernas, não que no começo não andava, mas de fato hoje ela está mais segura, mas a dificuldade maior mesmo é a equipe, né, Rafael?